Estudo de número 11, Tito, capítulo 1. A organização da igreja e a qualificação do líder cristão. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Tito, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. As igrejas locais cumprirão melhor sua missão quando bem organizadas. Introdução. A epístola a Tito, pastor na ilha de Creta, tem grande semelhança com 1 Timóteo. Ambas tratam da vida pastoral e da organização da igreja. As duas foram escritas por volta de 64 d.C., da Macedônia, quando ele estava em liberdade temporária da prisão em Roma. Contudo, Tito destaca peculiaridades da cultura de Creta, onde os falsos mestres eram numerosos e as influências culturais nocivas afetavam o testemunho cristão. Primeiro ponto, a missão de Tito em Creta. Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Paulo inicia a carta lembrando a missão que confiou a Tito, organizar as igrejas em Creta. Ele destaca a importância do ensino, da esperança eterna e da escolha de líderes espiritualmente qualificados para consolidar a obra de Deus naquela região. Item de número 1. Promover conhecimento e esperança. Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Paulo apresenta-se como servo e apóstolo, enviado com uma missão clara: promover a fé entre os eleitos e conduzi-los ao pleno conhecimento da verdade. O Evangelho não é apenas informação correta, mas transformação visível. O apóstolo vê seu chamado como instrumento para fortalecer os que creem e consolidar a doutrina em meio de um povo que precisava de direção espiritual sólida. A esperança que sustenta tudo isso é a vida eterna, prometida por um Deus que não pode mentir. Esse detalhe é significativo, especialmente ao escrever a uma comunidade localizada em Creta, ilha conhecida por sua cultura mentirosa e corrompida. A firmeza da fé cristã repousa sobre promessas eternas, feitas por um Deus fiel. Essa convicção traz segurança à missão de Tito e à igreja, que precisava crescer alicerçada na verdade imutável de Deus. Item de número 2. Tito, verdadeiro filho na fé. Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ao se dirigir a Tito, Paulo expressa um laço profundo. Ele o chama de verdadeiro filho segundo a fé comum. Essa expressão revela confiança no caráter e na maturidade de Tito, bem como a unidade entre ambos no mesmo Evangelho. Há uma conexão gerada pela fé em Cristo que, pelo compromisso com a obra de Deus, Tito não é apenas um assistente, é um legítimo representante apostólico. A bênção, graça e paz aponta
para o que sustentaria Tito em sua missão desafiadora. Graça é o favor imerecido que capacita o obreiro, e paz é o resultado de estar em harmonia com Deus e com os irmãos. Paulo mostra que, embora a missão de Tito envolvesse liderança firme e correção pastoral, ela só poderia ser realizada com o coração cheio da graça de Deus e conduzido por uma paz que excede as circunstâncias. Item de número 3. Pôr em ordem e estabelecer presbíteros. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo explica que deixou Tito em Creta com uma missão específica de colocar em ordem o que faltava nas igrejas e estabelecer presbíteros em cada cidade da ilha de Creta. Pôr em ordem sugere corrigir deficiências, firmar fundamentos e dar continuidade ao que havia sido iniciado, com discernimento espiritual, autoridade pastoral. A obra havia começado, mas ainda era necessário organizar e fortalecer a liderança local. A tarefa de nomear presbítero em cada cidade revela o cuidado de Paulo com pluralidade e a organização do ministério. O modelo neotestamentário inclui liderança madura e bem distribuída. Tito não deveria agir sozinho ou por conta própria, mas conforme as diretrizes previamente recebidas. A presença de presbíteros fiéis, ver detalhes no estudo 3 de 1 Timóteo capítulo 3, seria essencial para proteger a igreja dos falsos mestres e promover crescimento sadio. Assim, Paulo vincula doutrina, liderança e organização como pilares para a saúde da igreja. Segundo ponto, qualificação do líder cristão. Paulo orienta Tito quanto aos critérios exigidos para essa liderança. O foco está mais no caráter do que na capacidade. O líder deve ser exemplo visível da graça e da verdade do Evangelho. Item de número 1. Irrepreensível na família. Tito, capítulo 1, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O primeiro campo de observação da liderança é o lar. A palavra irrepreensível indica que não oferece motivos legítimos de acusação. A expressão marido de uma só mulher aponta para a fidelidade conjugal e integridade moral. A liderança que edifica começa na vida privada, no cuidado com a família. Além disso, os filhos devem ser crentes, ou seja, testemunhar uma fé ativa e respeitável. Eles não podem ser acusados de dissolução, isto é, comportamento desregrado e imoral, nem serem insubordinados, o que sugere rebeldia aberta contra a autoridade paternal. Essas exigências revelam que a liderança espiritual começa em casa. Um lar equilibrado é uma boa evidência de que alguém pode pastorear o povo de Deus. Item de número 2. Irrepreensível na vida pública. Tito, capítulo 1, versículo 7 a 8. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho,
nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Como despenseiro de Deus, o líder precisa ser irrepreensível. Agora, na vida pública, devem ser evitadas qualidades negativas como ser arrogante, cheio de si, inflexível, iracundo, dominado pela raiva, dado ao vinho, sem controle sobre seus impulsos, violento, agressivo ou coercitivo e cobiçoso de torpe ganância, focado em obter lucro pessoal por meios escusos. Em contrapartida, o líder deve cultivar qualidades positivas como ser hospitaleiro, com disposição para acolher os irmãos e forasteiros, amigo do bem, ou seja, alguém que tem prazer no que é moralmente correto, sóbrio, com discernimento e equilíbrio, justo, agindo com retidão no trato com os outros, piedoso, com vida devocional sincera e alguém que tem domínio de si, controlando emoções e desejos. Essas virtudes formam o retrato de um servo maduro, moldado pelo Espírito e digno de ser seguido. Item de número 3. Apegado à palavra e apto para ensinar. Tito capítulo 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O líder precisa conhecer as Escrituras, não para ostentar saber, mas para servir com clareza e autoridade espiritual. Apegado à palavra fiel, totalmente comprometido com a verdade do Evangelho. A doutrina correta é o alicerce para todo ministério duradouro. Esse apego à verdade deve capacitá-lo para duas funções principais: exortar pelo reto ensino, isto é, edificar e fortalecer os crentes com a doutrina sadia, e convencer os que o contradizem, o que envolve refutar os falsos ensinos e proteger a igreja do engano, principalmente num contexto como o de Creta, com muitos mestres corruptos. Essa habilidade era essencial. Um pastor que não ensina com clareza e não combate o erro com firmeza deixa o rebanho vulnerável. Por isso, Paulo exige que o líder seja ao mesmo tempo ensinador fiel e pastor cuidadoso. Terceiro ponto: peculiaridades da ilha de Creta. Tito, capítulo 1, versículo 10 a 16. Depois de apresentar o perfil do líder ideal, Paulo alerta a Tito sobre o contexto difícil em que atuaria. Creta era uma cultura marcada por mentiras, ganância e desordem moral. O apóstolo não ignora essas realidades. Pelo contrário, oferece instruções para enfrentá-las com a autoridade pastoral e ensino sadio. Item de número 1. Resistência aos mestres falsos e enganadores. Tito capítulo 1, versículo 10 ao 11. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque enganam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Paulo denuncia a ação de falsos mestres como um problema real e crescente. Ele os chama de insubordinados, ou seja, rebeldes,
que não se submetem à autoridade apostólica, são também pauradores, frívolos, expressão que indica discursos vazios, cheios de palavras sem fundamento e enganadores, pois, embora pareçam religiosos, suas palavras corrompem a fé. O apóstolo destaca que muitos pertenciam ao grupo da circuncisão, provavelmente judeus legalistas que misturavam a graça com ritos da lei. Esses homens estavam pervertendo casas inteiras, ou seja, influenciando famílias com suas doutrinas distorcidas, e o faziam por torpe ganância, motivados por interesses financeiros. Paulo ordena que sejam feitos calar, mostrando que o silêncio desses mestres não seria voluntário, mas imposto por uma liderança firme, fiel à verdade, com discernimento e autoridade espiritual. Item de número 2. Cretenses mentirosos, terríveis e preguiçosos. Tito, capítulo 1, versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Essa descrição forte e negativa não foi inventada por Paulo, mas citada por um profeta local, provavelmente Epimênides, poeta cretense do século VI a.C. Ele resume a reputação do povo de Creta em 3 características: sempre mentirosos, ou seja, acostumados a distorcer a verdade; feras terríveis, indicando comportamento agressivo, impulsivo e até mesmo desumano; e ventres preguiçosos, expressão que revela preguiça, gula e busca por prazeres carnais. O uso dessa citação cultural por Paulo mostra sua consciência do contexto em que a igreja estava inserida. Ele não ignora a cultura local, mas mostra que o evangelho precisa confrontar esses padrões. A liderança da igreja em Creta deveria estar preparada para lidar com essa mentalidade profundamente enraizada, moldando os convertidos segundo a verdade do Evangelho e não pelos hábitos da ilha. Essa ousadia pastoral exige coragem, ensino fiel e vigilância constante. Item de número 3. Todas as coisas são puras para os puros. Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, confessam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo ensina que o problema principal não está nas coisas em si, mas no coração de quem as usa. Quando o coração é purificado pela fé em Cristo, a pessoa consegue lidar corretamente com a vida, com as coisas materiais e com as decisões diárias. Por outro lado, uma mente e consciência corrompidas distorcem tudo, até o que é bom passa a ser visto com malícia, suspeita ou hipocrisia. O problema não é o aparelho celular ou o dinheiro, mas o coração de quem usa. Os falsos mestres professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. Suas vidas contradizem suas palavras. Essa incoerência é repulsiva aos olhos de Deus.
Quando a conduta desmente a fé, a religião se torna vã e escandalosa. Aplicação pessoal. Onde há pastores fiéis e igrejas bem conduzidas, a verdade floresce e o erro é vencido.